Olá, sejam todos e todas muito bem-vindos e bem-vindas ao Centro de Mídia de Educação do Amazonas. Eu sou o professor Josino Malagueta, do componente de Sociologia, e vou então estar com você nessa aula de revisão e avaliação. Vamos então para a nossa aula de revisão e avaliação e vamos começar então a nossa aula, né? E vamos começar falando do trabalho, né? O trabalho que ele é uma categoria fundamental, né, em todas as sociedades, e a gente vai falar então do trabalho como categoria social. O trabalho como categoria social foi um tema que teve sempre um lugar de destaque nos estudos sociológicos, né? Então, é um tema que diz respeito às questões sociais, e a sociologia então se debruça sobre esse tema, e nós temos aí vários estudos, desde os clássicos até atualmente. Sem distinção de cultura, o trabalho se constitui a base da economia, pois nos permite compreender a organização da vida social em todos os seus aspectos. Veja então como que o trabalho ele é fundamental, essa categoria, né, a categoria trabalho, ela é fundamental para que a gente possa entender, possa compreender, né, aí a sociedade, como ela está organizada. Sociedade, e o trabalho ele vem aí desde, né, os primórdios, desde os nossos antepassados até hoje. Vai mudar a maneira da concepção de se ver o trabalho, porém, ele está presente aí em todas as sociedades. E aí nós vamos trabalhar, vamos conversar e entender um pouco do trabalho aí na concepção dos clássicos da sociologia, começando com Émile Durkheim. Como é que Durkheim analisa o trabalho? Então, a análise, ele vai analisar a questão do trabalho a partir da obra chamada Divisão Social do Trabalho. Então, nesta obra, Émile Durkheim, ele vai desenvolver a teoria da chamada solidariedade mecânica, né, que, segundo ele, essa solidariedade mecânica ela vai acontecer nas sociedades mais simples, ou nas sociedades simples. E a solidariedade orgânica, que se desenvolve aí nas sociedades complexas. Então, vejam lá, dentro dessa obra dele, ele vai desenvolver, né, vai discutir e vai trazer essa teoria aí da chamada solidariedade mecânica e solidariedade orgânica, que ele vai então trabalhar como que dentro de cada uma dessas tipos de solidariedade está aí presente a divisão social do trabalho. Então, na concepção de Durkheim, o trabalho deve ser pensado levando em consideração a divisão social das tarefas que ele cria. Quanto maior for a divisão social do trabalho, maior a possibilidade da sociedade entrar em anomia. O que é isso, professor? O que é anomia? A anomia, segundo o Durkheim, é uma sociedade aí sem regras, sem leis, né? Uma sociedade desorganizada, uma sociedade de conflitos, porque na visão do pensamento, da corrente de pensamento em que Durkheim estava, era vista dentro do positivismo, né, que é o funcionalismo, que a gente chama, ele via a sociedade como um todo orgânico e que, quando acontecia algum problema dentro desse todo aí, havia, então, conflitos. Então, ele dizia que na sociedade, na chamada solidariedade orgânica, essa questão do conflito estava mais presente porque existia uma divisão do trabalho, uma subdivisão do trabalho. Então, o trabalho estava muito já subdividido, e isso gerava, então, vai gerar esses conflitos. Isso porque os grupos de trabalhadores vão buscar suas melhorias de vida. Então, nessa situação aí vai haver o conflito, diferentemente da sociedade orgânica, que é uma sociedade simples, como, por exemplo, nós estamos vendo aqui o trabalho de cestaria, né, que está sendo colocado aqui, né, do nosso lado, das comunidades originárias. Então, aí, dentro dessa sociedade, a divisão social do trabalho ela é muito mais simples, e isso evita o que ele chama da anomia, que vai acontecer mais de forma efetiva nas sociedades orgânicas, certo? Muito bem. E aí nós vamos passar para um outro teórico, que é Karl Marx, né?
O Marx ele vai desenvolver a questão do trabalho. Segundo ele, o trabalho deve ser compreendido como a relação consciente entre o homem e a natureza, na qual o homem faz uso de todas as suas formas naturais que se encontram presentes no seu corpo, né, fazendo com que ele também transforme aquilo que está ao seu redor. Então, o Marx vai ver o trabalho como essa maneira de transformar a natureza e também se transformar enquanto ser, né? Muito bem. E aí ele vai dizer o seguinte, que a divisão social do trabalho e as relações sociais advindas do modo de produção capitalista são permeadas pela contradição e pela luta de classes, onde uma classe detentora dos meios de produção compra a força de trabalho de uma classe que não possui nada, a não ser a sua força de trabalho, que é o que ele chama de proletariado. Então, segundo ele, na visão dele, a sociedade está dividida em dois grupos, duas classes, a classe da burguesia, que são aqueles que detêm os meios de produção, e o proletariado, que é o trabalhador que tem apenas como propriedade a sua prole, né, a sua família. E ele vai, então, trabalhar para fazer para se reproduzir enquanto ser humano e enquanto trabalhador, certo? Muito bem, vamos então aí continuar falando um pouco de Marx, mas para trabalhar a questão de um conceito importante que ele traz nessa questão do trabalho, que é a concepção aí da ideia de alienação. Então ele diz que o trabalho, no modo de produção capitalista, aliena o trabalhador. Então como é que ele vai trabalhar essa questão? Vamos lá? Vejam aí. Segundo ele, a alienação do trabalhador é um processo que se dá e se reproduz de três formas. A primeira, segundo ele, ocorre em sua relação com os frutos de seu trabalho, ou seja, a mercadoria que é produzida pelo trabalhador não é mais reconhecida, né, por ele. Então ele produz um objeto, mas esse objeto está distante dele. Segunda, ocorre no processo de produção de mercadoria. O trabalhador deixa de se reconhecer no seu trabalho, no seu produto, né? E a terceira forma de alienação, ele diz que é aquela que ocorre porque o trabalhador transforma o seu trabalho apenas em um meio de subsistência, ou de existir, né? Ou seja, o trabalho não é mais uma atividade vital que transforma o ser genérico, mas apenas uma atividade que supre as necessidades vitais do trabalhador, como, por exemplo, comer, beber, comprar, né, comprar roupa. Então, o trabalhador, no trabalho, ele vai apenas se reproduzir enquanto trabalhador, né? Enquanto ser que vai continuar esse processo de trabalho, de exploração, aí da mais-valia, né? Então, ele vai trazer esses três momentos aí da alienação do trabalho. Então, na concepção de Karl Marx, o trabalho na sociedade capitalista ele é sinônimo de poder e dominação, certo? E aí nós vamos para nós vamos trabalhar aqui agora com a questão dos chamados dos organismos humanitários, né? Os organismos humanitários que a gente vai trabalhar agora, que foi um outro tema trabalhado na nossa aula, na nossa unidade. Vamos lá, então? Muito bem, então nós vamos falar dos chamados órgãos de proteção humanitária. O que são? Que entidades, que organismos, o que são esses órgãos aí de proteção humanitária? A gente vai então ver agora a definição do que são órgãos de proteção humanitária e por que eles são importantes na sociedade, né, na sociedade atual. Então, a definição de órgãos de proteção humanitária são instituições que trabalham para proteger pessoas em situações de vulnerabilidade, como conflitos, desastres naturais, pobreza extrema ou violações de direitos humanos. Então, os órgãos de proteção humanitária vão se dedicar a trabalhar, a atuar dentro dessas situações aí que nós vimos, certo? Muito bem. E aí, nós vamos fazer agora aí mostrar a diferença entre os órgãos de proteção humanitária, aqueles que são públicos e aqueles que são privados. Vamos lá, então?
Muito bem, então vamos fazer essa diferença, vamos mostrar a diferença entre os órgãos de proteção humanitária, os públicos e os privados. Os órgãos públicos são aqueles ligados ao governo e atuam com recursos do Estado, então tem financiamento público. Nós temos aí como exemplo de órgãos públicos o Ministério dos Direitos Humanos, né, e Cidadania, e a Defensoria Pública e o Conselho Tutelar. E temos também, a nível internacional, o Alto Comissariado das Nações Unidas para os recursos para os refugiados e também a Organização Mundial da Saúde e outros organismos, como, por exemplo, a Organização Mundial do Comércio, etc. E aí nós vamos para os órgãos privados. Os órgãos privados são aqueles que não têm financiamento público, como, por exemplo, as ONGs, são organizações não governamentais ou entidades sem fins lucrativos. E nós temos como exemplo aí o Médicos Sem Fronteira, né, Cruz Vermelha e Anistia Internacional. E, nacionalmente, nós temos aí a Conectas Direitos Humanos e Pastoral da Criança, certo? Muito bem. Vamos, então, aí continuar, né, mostrando como que atuam esses órgãos de ação humanitária. Vamos ver, então? Muito bem, ó. Primeiro, fornecimento de alimentos, água e abrigo em situações de emergência, atendimento médico e psicológico, defesa de direitos humanos e denúncia de violações e acolhimento e integração de refugiados e imigrantes, certo? A Cruz Vermelha atua em zona de guerra e desastres naturais, prestando socorro imediato. E a ACNUR, que é a ação, o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, protege refugiados, garantindo documentação e acesso a serviços básicos. E o Conselho Tutelar defende os direitos de crianças e adolescentes em situação de risco aqui no Brasil. Muito bem. Então vejam lá como que essas organizações elas são fundamentais na atuação e no apoio, né, na sociedade. E aí nós vamos fazer a definição de humanismo, entender por que essas ações acontecem. Elas acontecem porque as pessoas são imbuídas desse sentimento que nós chamamos de humanismo. O que é o humanismo? O humanismo é uma filosofia, uma visão de mundo que coloca o ser humano como centro, né, das preocupações, valorizando sua dignidade, liberdade e bem-estar. Né? O humanismo ele enfatiza a importância da razão, da ética e da compaixão nas relações humanas. No contexto das ações humanitárias, o humanismo inspira o respeito pelos direitos humanos, a busca pela justiça social e a promoção da igualdade, independentemente de raça, gênero, religião ou nacionalidade. Não é isso? O humanismo leva uma ação interessante, uma ação concreta, que é o que nós chamamos de solidariedade. O que é a solidariedade? Né? A solidariedade é, então, o sentimento de união e apoio mútuo entre indivíduos ou grupos, especialmente em momentos de dificuldade. Ela envolve empatia, generosidade e disposição de ajudar o próximo, sem esperar algo em troca. Então vejam como que o humanismo, que as pessoas estão imbuídas, né, desse sentimento, vai levar a uma ação prática, vai levar a uma ação concreta. E essa ação concreta vai se desembocar no que nós chamamos de solidariedade, que é esse apoio que as pessoas dão, que vão no sentido de ajudar o outro, ajudar o próximo, né, sem esperar nada em troca e também sem colocar nenhuma condição para ajudar alguém. Não é porque a pessoa é de uma religião tal, não é porque a pessoa é de uma etnia tal, é de uma nação, ou é porque é homem ou porque é mulher. Não, você faz essa ajuda porque você sente que é importante, que é necessário que você ajude essas pessoas que estão em situação de dificuldades, né? Como, por exemplo, nas guerras, né, nos desastres naturais. As pessoas estão aí, estão se solidarizando, estão ajudando um ao outro. E isso se dá pela ajuda prática, como, por exemplo, os Médicos Sem Fronteiras,
né, que estão aí se dedicando, muitas vezes correndo risco de vida, porque eles estão em frente de batalhas, em guerras, né, eles estão ali para ajudar as pessoas, sem se preocupar, né, muitas vezes muitos deles morrem nessas ações, são atingidos por bombardeios, né, e chegam a perder suas vidas. Então vejam lá, esse sentimento de ajuda, né, essa prática. E isso vem por quê? Porque as pessoas estão imbuídas desse sentimento que nós chamamos de humanismo, né, que é essa dedicação de você buscar ajudar o outro, ajudar o próximo, certo? Muito bem. E aí a gente vai continuar explicando um pouco mais sobre essa questão aí da solidariedade. Vamos lá? Vejam, qual é a importância do humanismo e da solidariedade nas ações humanitárias? Por que é importante? Primeiro, porque dá uma fundamentação ética. Então, as pessoas vão sair do seu bem-estar, da sua comodidade, para ajudar o outro, sem levar qualquer nível de julgamento, né? Ele vai lá para ajudar. Então, tem essa fundamentação ética. Depois, a promoção da dignidade humana. As pessoas vão na busca de ajudar, né, o ser humano, dando dignidade a essas pessoas. E não só no sentido do assistencialismo, porque o assistencialismo ele é uma ajuda, mas que não reflete no sentido da mudança, né? E esse sentimento de solidariedade, de humanismo que se faz, ele vai gerar na pessoa uma educação, no sentido da informação, de você poder sair, né, dessa situação em que você está vivendo. É preciso que mude essa realidade. Você não vai só assistir aquela pessoa e ela vai continuar naquela situação que está. Se cria no sentido da mudança, né, da transformação. Depois, busca-se a construção de uma cultura de paz, né? Em vez de nós trabalharmos com a cultura da guerra, nós trabalharmos a cultura da paz. Trabalhar no sentido de que é preciso que esses tipos de ações, de acontecimentos, né, no mundo, de destruição, eles venham a diminuir, ou venham a, se a gente não conseguir pelo menos acabar, mas diminuir, né, essa situação. Então, construir, trabalhar no sentido da cultura de paz. Isso se dá também em forma de educação, de informação, né, de trabalhar no sentido da educação, para que a gente construa esse mundo de paz. Depois, a mobilização de recursos e voluntários. As pessoas muitas vezes fazem campanha, né, mobilizam aí recursos, materiais, dinheiro em vaquinhas, né, e hoje, com o uso da internet, é muito mais fácil para levantar, né, esses recursos e também para atingir mais pessoas, porque através das redes sociais você lança a campanha e, de repente, você tem, por exemplo, se for um desastre natural em um país, né, o país todo se envolve no sentido de ajudar e também, às vezes, até internacionalmente vem ajuda. Então, é importante essa questão da mobilização. E, como nós falamos, a transformação social. Lutar para que essa situação ela venha a desaparecer. Não dá para ficar sempre assistindo isso, né? Mas trabalhar no sentido de trazer a mudança, de que essas situações elas vão cada vez mais diminuindo para que as pessoas possam viver na cultura de paz, né? O mundo precisa de paz. Então, os órgãos de ação humanitária trabalham nessa perspectiva, né, de formar um mundo mais humano, tá certo? Muito bem, a gente fica por aqui e até uma próxima aula.